Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro em inglês para sua carreira, nosso encontro semanal, dedicado exclusivamente a você, profissional corporativo que precisa sair do nível intermediário no inglês. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Andresa Gaudioli, eu sou especialista em ajudar profissionais corporativos como você a sair do nível intermediário e falar o inglês que a carreira exige. É por isso que eu já recomendo que você se inscreva aqui no canal, que você curta esse vídeo, já fique já de olho por dentro de todo o conteúdo que rola aqui toda semana, para ajudar você, profissional corporativo, a sair do platô do intermediário. Hoje, em horário diferente, em dia diferente, normalmente nós nos encontramos às quartas-feiras, às 20 horas, né? As nossas aulas ao vivo são sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Essa semana em horário diferente, mas ainda assim é importante garantir que a gente tenha o nosso momento mão na massa toda semana. Bom, vamos lá começar com o tema de hoje, que é a pedra no sapato da maioria dos profissionais corporativos que me procuram pedindo ajuda para sair do nível intermediário. É o tal do eu entendo, mas não falo, na hora de falar dá branco, na hora da reunião eu rezo para ninguém perguntar alguma coisa para mim, eu ter que responder em inglês. É o famigerado speaking. Né? Então, se você precisa trabalhar speaking, melhorar essa habilidade para realmente falar o inglês que a sua carreira exige, essa aula é para você. Tá certo? Para quem não é essa aula, essa aula não vai ajudar muito você, profissional corporativo, que está aí dando os primeiros passos, né? Começando a se entender aí com o inglês, tá? Talvez ela seja um pouquinho demais para você nesse momento. Você é muito bem-vindo, eu tenho certeza que esse conteúdo pode te ajudar no futuro, mas imediatamente talvez você tenha um pouco de dificuldade aí para aplicar isso. Se você é profissional corporativo do nível avançado, eu acho que speaking já não é mais um problema para você. Se ainda for, eu te convido para ficar nessa aula, porque talvez o seu inglês não esteja tão avançado assim. Agora, se você realmente é o profissional corporativo que está no nível intermediário e vem aí lutando para sair desse lugar, a aula de hoje é para você. Eu vou te ensinar a técnica que eu uso com os meus alunos para que eles tenham práticas de speaking sozinhos. Isso mesmo, você não vai depender do professor, do colega ou enfim, de qualquer outra pessoa para ter a sua prática de speaking. Você vai entender a técnica e a estratégia que realmente vai fazer a diferença aí para afiar, para lapidar essa sua habilidade. Por que é tão importante a gente olhar para speaking com um pouco mais de estratégia, com um pouco mais de técnica? Às vezes a gente acha que a gente melhora speaking falando, né? É uma coisa quase que óbvia, mas o óbvio nem sempre é aquilo que faz mais sentido. Você precisa de técnica para melhorar speaking, isso se você tem pressa. E nem sempre sair falando em qualquer contexto, em qualquer condição, é aquilo que vai te trazer o resultado mais eficiente, é aquilo que vai te trazer o resultado que você precisa no menor espaço de tempo. Então é por isso que a gente precisa olhar para essa habilidade e buscar construir essa habilidade com técnica, com estratégia. Às vezes a gente entrega a nossa habilidade de speaking a aulas de conversação semanais. A impressão que a gente tem é que a gente não sai do lugar. E não vai sair mesmo. Com aulas de conversação semanais, sem técnica, sem estratégia, você vai avançar muito pouco aí na sua jornada para sair do intermediário. É por isso que você precisa de técnica, de prática pensada na sua jornada, na jornada do profissional corporativo que está no platô do intermediário e que precisa sair desse lugar no tempo mais rápido possível, né? De forma mais eficiente. Então, não é falar qualquer inglês, não é falar de qualquer jeito, é o inglês que a sua carreira exige. E é isso que a gente vai ver hoje na técnica que eu uso com os meus alunos para que eles tenham práticas constantes de speaking, mesmo que eles não tenham ninguém com quem eles possam conversar em inglês. Aliás, eu recomendo que você tenha esses momentos de prática sozinho. Eles normalmente trazem muito mais resultado do que nos momentos de interação. Se o seu foco, é claro, é melhorar a sua habilidade, é construir, é melhorar, criar músculo, né, para desenvolver essa habilidade, eu recomendo que o seu foco seja em práticas constantes sozinho.
porque aí você vai ter mais técnica e mais foco na sua produção e na forma como você pode melhorar a sua produção oral em inglês. Bom, mas vamos deixar de conversa e ir para a mão na massa. Aliás, a proposta dessa aula é sempre que seja um momento claro, objetivo e, acima de tudo, mão na massa, que você possa colocar em prática imediatamente na sua jornada para sair do nível intermediário. Se você está no Instagram, vem para o YouTube, porque aqui a gente está em modo aula, tá? Aqui a experiência é mais completa, a gente tem tela compartilhada, eu sempre convido vocês a virem para cá. E vamos ver, então, do que é que a gente está falando, que negócio é esse de usar, que negócio é esse de ter técnica para falar sozinho. Eu vou falar sozinho, eu vou conversar sozinho. Como é que isso funciona? Vamos ver, então, do que é que eu estou falando. Quer praticar speaking sozinho? Você precisa conhecer essa técnica e bora lá entender o que é isso. Deixa eu só confirmar que a minha tela está entrando aí para vocês. Muito bem. Tela compartilhada, vamos lá. Do que eu estou falando? Essa técnica, como eu disse, é a técnica que eu uso com os meus alunos e é algo que eu criei pensando em quem? Nos meus alunos. E quem são os meus alunos? Profissionais corporativos como você, que precisam sair do nível intermediário e falar o inglês que a carreira exige. Não é qualquer inglês, é o inglês do dia a dia, da rotina corporativa. Foi nesse profissional, foi nesse contexto que eu desenvolvi essa técnica. Essa técnica é uma técnica que eu carinhosamente nomeei de Wow Technique. Por quê? Porque nós vamos desenvolver as suas habilidades de fala, né? Develop your speaking skills with what, opinion and why. Andresa, mas o que é isso? O que você está querendo dizer com isso? Guarda aí esses 3 pontos, tá? Esses pontos vão fazer muito sentido para você. Se você está aí no modo aula comigo, já anota, tá? What, opinion and why. What, opinion and why. Você precisa ter esses 3 pilares, tá? Esses 3 pontos claros na sua cabeça para iniciar qualquer prática de speaking. Qualquer prática de speaking. Ainda que essa prática seja aí um momento de interação com outra pessoa, tá? Esses 3 pontos fazem muito sentido. Então, guarda aí esses 3 pontos. Como eu disse, essa técnica é uma técnica que eu uso com os meus alunos dentro do método CCI, que é compreender, comunicar e influenciar em inglês. Então, é a trajetória do profissional corporativo que sai do nível intermediário. Ele passa por compreender, comunicar e influenciar. Em que momento que a gente entra nessa ferramenta, nesse tipo de prática que é a Wow Technique? Quando esse profissional está no estágio do comunicar. É aí que a gente entra de cabeça com esse tipo de prática. Elas passam a compor muito a rotina aí de atividades e isso vai fazer o sentido dentro de um contexto, tá? Existe um contexto maior, uma estratégia que você precisa visualizar minimamente. Não é sair por aí falando inglês sozinho. Isso não vai fazer muito sentido, isso não vai te trazer resultado, isso vai ser muito pouco estratégico. Então, a ideia é pensar em qual é o contexto mínimo que você precisa entender e, nesse contexto, inserir a sua prática de speaking sozinho, usando a Wow Technique. Toda prática de speaking vai ter como objetivo final melhorar, trabalhar, te ajudar a desenvolver a sua capacidade de se comunicar em inglês, certo? Não é à toa que ela está dentro do pilar comunicar, dentro do método compreender, comunicar e influenciar. Ela entra dentro do método no momento que a gente está olhando para comunicar. Então, o nosso esforço aqui é no sentido de melhorar a sua comunicação, certo? Muito bem. Toda comunicação é uma troca, é uma via de 2 mãos. Então, você não vai sair falando sozinho. Na verdade, você precisa simular situações nas quais você reage, a um processo comunicativo. Essa reação é uma resposta, é um comentário. Você recebe informação em inglês e você reage àquela informação que você recebeu, com comentários, com respostas. Então, é isso que a gente vai fazer
tá? Que a gente vai buscar desenvolver usando a técnica WOW, né? WOW Technique. Então, como que isso precisa acontecer? Como que essa técnica precisa ser inserida? A partir de um momento de input. Input é a língua que você recebe. Então, é informação que você recebe em inglês. Input, ou língua que você recebe, já é um tema para algumas aulas. Então, a gente não vai entrar muito nesse tópico aqui, tá? Não é o objetivo da aula falar sobre input. A gente, na verdade, eu vou só dar algumas linhas gerais, aí, algumas considerações gerais que você precisa ter para realmente conseguir aplicar a técnica a partir desse momento, desse movimento de input. Input que você deve usar é inglês de vida real, não adaptado, não facilitado. Então, não é o inglês do professor, do colega de trabalho ou de qualquer pessoa que venha aí facilitar, adaptar o conteúdo para você entender melhor, tá? É inglês de vida real. Então, sempre a partir de um momento em que você recebe língua de vida real. Dentro do método, a gente sempre fala sobre a importância de se privilegiar, né, input em formato de listening, ou seja, compreensão oral, informação chegando, né, oralmente, para você praticar aí o desenvolvimento da sua habilidade de compreensão oral. Não que reading também não tenha a sua importância, não existam momentos de reading, mas a gente sempre vai privilegiar listening aí num esquema de carga horária dentro da estratégia. Então, a partir de um input de vida real, não facilitado, não adaptado, você vai aplicar a técnica WOW. Depois da técnica, a gente tem o quê? Feedback. Não é sair falando sozinho para nada, para ninguém, né? Você tem que ter feedback alinhado a isso. Então, você tem que ter momento de avaliação. Nem que essa avaliação seja uma autoavaliação, tá? Se você não está inserido dentro de um método da forma como eu estou te colocando aqui, né? Nem que seja para você ter um momento de autoavaliação. Ah, eu acho que isso aqui está bem, isso aqui não está tão bem, né? Eu quero melhorar nesse critério ou no outro. Então, sempre precisa haver esse ciclo. Língua que eu recebo, aplicação da técnica e feedback. Ainda que esse feedback seja você realmente avaliando aí o seu próprio resultado, certo? Dito tudo isso, vamos entender como é que vai funcionar a técnica. Eu disse que a técnica é baseada em 3 pilares: what, opinion and why. Na verdade, quando você segue esse ciclo, né, obedece esses 3 pilares, você, na verdade, está cumprindo todo o ciclo de uma comunicação, né? Você recebeu o conteúdo, quando você pensa em what, o que a pessoa me falou? O que essa informação quer dizer? Se você está falando de um vídeo, por exemplo, o que esse vídeo me trouxe? Qual é a mensagem, tá? Então, essa é a ideia do what. O que foi isso? O que foi isso que eu recebi de informação? Segundo ponto, opinion. Qual é a minha opinião sobre isso? Basicamente, eu concordo, discordo ou concordo parcialmente. Terceiro ponto, why? Por quê? Aí você vai justificar o seu ponto de vista. Então, você basicamente está fazendo uma recapitulação daquilo que você entendeu do seu interlocutor. No caso, pode ser um vídeo. Você está colocando a sua opinião sobre aquele assunto e você está praticando as suas justificativas, as suas razões. Se você pensar, esse é basicamente um movimento que acontece na maioria das comunicações que nós precisamos realizar em rotina corporativa. A gente precisa receber informação, ter certeza que a gente entendeu aquilo que a gente está recebendo, a gente precisa dizer se a gente concorda ou não concorda, ou concorda parcialmente, e a gente precisa explicar o porquê. É isso que a WOW Technique vai fazer. Então, a partir de um input, você vai praticar, você vai usar esses 3 pilares para simular um momento de comunicação, um momento de comunicação oral em inglês. Sempre fechando, como eu disse, com um momento de feedback. Então, como é que isso seria na prática? Tá, eu entendi mais ou menos a ideia, mas na prática, como é que eu vou fazer isso? A gente vai fazer isso juntos, tá? Porque o negócio aqui é mão na massa. Então, eu vou
compartilhar com vocês aqui um vídeo, tá? Tem um vídeo aqui. Nós vamos usar esse vídeo como nosso input. Então, eu disse que sempre a partir de um input de vida real, inglês de vida real. Então, aqui eu peguei um vídeo curto, tá? Para os fins pedagógicos aqui da aula, para que a gente consiga passar aí pela técnica de forma bem objetiva. É um vídeo curto, é um vídeo não muito técnico, tá? Então, assim, o que eu vou recomendar? Que você busque input de vida real relevante e alinhado à sua área de interesse. Eu trouxe um tema, assim, meio geralzão, mas aí você vai precisar buscar input que faça sentido para você. Se você é da área de finanças, de repente, coisas mais relacionadas com finanças. Se você é da área, de repente, jurídica, coisas mais relacionadas à área jurídica, tá? Então, vale esse movimento, nunca esquecendo que nós temos também em inglês aqueles momentos de small talk, né? Que são aqueles momentos em que você está naquela situação de breaking the ice, tentando, né, ter aquela conversinha bem introdutória, bem amistosa, né, sobre o futebol, o time, o cenário no mundo, enfim. Esse tipo de comunicação também é recorrente na rotina corporativa e vale a pena praticar isso, né, afiar o seu machado para esse tipo de situação também, tá? Então, esse aqui é o vídeo que nós vamos usar. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui e que eu não costumo fazer é usar, deixa eu colocar isso para vocês em tela cheia, é usar legenda, tá? Como eu disse, o tema dessa aula não é input, mas se você já me segue por aqui, se você já assistiu outras aulas, se você acompanha o conteúdo, você certamente já me ouviu falar sobre legenda e o quanto eu não recomendo que a gente utilize legendas em momentos de input, mas para que a gente tenha aí uma aula bem objetiva, para que você pedagogicamente consiga entender a técnica e usar, aplicar a técnica, eu vou acionar legendas aqui para a gente hoje, tá certo? Nós vamos assistir esse vídeo, é um vídeo curto 2 vezes, então, não sei aí como é que está o seu inglês intermediário, se ele está um pouco mais básico, um pouco mais avançado, cada um dentro da sua jornada vai ter um grau de dificuldade para lidar com esse input, tá? Fica aí também um momento de autoanálise, né, e de autoobservação. Então, vamos assistir esse material 2 vezes. Vamos lá. You talk about reflection and leaving yourself free time, which feels so counterintuitive, but you say it's really important. Tell us why. In today's society, free time, unstructured time, is the ultimate leisure good. People don't have it anymore. And in fact, many people pride themselves on working wall to wall 24/7. But the research is very definitive that if you are scheduling and structuring yourself that tightly, you are going to be less effective. And the reason for that is that creative thinking, the kind of thinking that we all want in our lives, the ability to see new ideas, new options, make connections that wouldn't have otherwise been possible, that cannot happen when you are under a constant low-grade level of stress. Your brain needs to be able to roam and have associative thinking. And unless you have white space built into your calendar, you just won't be able to do it. Your brain is going to be trained to be so narrowly focused on accomplishing a task, must have this meeting, must write this report, must answer this email in my inbox, that you become unable to do any other type of thing. We need to leave more room if we want to invite creativity into our lives. Então, nós vamos assistir mais uma vez esse vídeo, certo? Se vocês tiverem qualquer problema aí em acompanhar, em ouvir o conteúdo, por favor, me sinaliza aí no chat, ok? Vamos assistir mais uma vez. You talk about reflection and leaving yourself free time, which feels so counterintuitive, but you say it's really important. Tell us why. In today's society, free time, unstructured time, is the ultimate leisure good. People don't have it anymore. And in fact, many people pride themselves on working wall to wall 24/7. But the research is very definitive that if you are scheduling and structuring yourself that tightly, you are going to be less effective.
And the reason for that is that creative thinking, the kind of thinking that we all want in our lives, the ability to see new ideas, new options, make connections that wouldn't have otherwise been possible, that cannot happen when you are under a constant low-grade level of stress. Your brain needs to be able to roam and have associative thinking. And unless you have white space built into your calendar, you just won't be able to do it. Your brain is going to be trained to be so narrowly focused on accomplishing a task. Must have this meeting, must write this report, must answer this email in my inbox, that you become unable to do any other type of thing. We need to leave more room if we want to invite creativity into our lives. Ok, então aqui a gente acompanhou o input, né? Nós tivemos input, inglês de vida real, sem facilitação. A gente pegou uma entrevista e trouxe isso como um input para começar a nossa prática, a nossa atividade. Quando você estiver escolhendo o input que você for utilizar na sua prática de speaking, eu recomendo, como eu já disse, que seja relevante, que faça sentido, esteja alinhado à sua área de interesse e que seja curto, tá? Quanto mais objetiva, quanto mais rápida e fácil de aplicar for a sua experiência com a Wow Technique, mais altas serão as chances de você trazer isso para a zona do hábito, né? Para a zona da constância, e é isso que, sem dúvida, vai realmente te ajudar a desenvolver a sua habilidade de speaking. Então, escolha aí vídeos que sejam curtos, preferencialmente menos de 5 minutos, tá? Porque você vai ouvir aí esse material 1, 2, 3 vezes, ok? Bom, tendo aí recebido o seu input, agora a gente vai para a hora da técnica em si. É quando a gente vai colocar a mão na massa e reagir a esse conteúdo que a gente recebeu, reagir a essa informação que nós recebemos em inglês. E para isso a gente vai usar o pilar what, opinion, and why. What, opinion, and why. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso pensando numa estrutura muito parecida com a que nós temos numa situação de mind mapping, por exemplo. Então, aqui eu começo com input. O que eu recebi de informação? A relação entre creativity and leisure time. Aqui eu vou estruturar os meus 3 pilares, tá? E para o primeiro pilar eu vou traçar 3 pontos. Não precisa ser o ponto mais completo, ou mais complexo, ou o mais relevante. É aquele que você conseguir observar no começo, tá bem? No começo, é uma situação de desconforto mesmo ali, você tentar pegar aquilo que você entendeu, certo? Então, mire em 3 pontos que você tenha conseguido absorver daquele input. Então, 3 pontos que me chamaram a atenção aqui nessa sessão de input. Working 24/7 is different from being effective. Perceba que eu não estou escrevendo aqui um texto. Esse momento aqui de mind mapping não é um momento para você produzir um texto, um parágrafo. É um momento para você praticar a habilidade de organizar visualmente as ideias. Se você colocar aqui frases, parágrafos, você vai estar praticando, na verdade, writing e não speaking, tá? Cuidado, se policie nisso. 3 tópicos, nós vamos trabalhar com tópicos. Andresa, mas eu não posso fazer isso na minha cabeça? Eu não recomendo. Eu não recomendo. Ainda que você não seja visual, eu não recomendo. Porque muitas vezes, quando a gente tem aquela sensação de na hora me deu branco, na hora eu não sabia o que dizer, na hora eu fiquei rezando para ninguém me fazer nenhuma pergunta em inglês, o que está acontecendo aí, o primeiro ponto mais fundamental é que você não sabe organizar suas ideias em inglês. Então, você precisa ter prática, desenvolver a habilidade de organizar as ideias em inglês. E esse modelo aqui de mind mapping, ele é muito útil para isso. Se você for ainda uma pessoa de uma abordagem mais visual, isso é imprescindível, tá? Eu sou muito visual, para mim isso faz muito sentido,
mas eu acredito e recomendo fortemente que todo mundo deveria tentar esse modelo até criar isso de forma automática, mais no nível do hábito, tá? Então, voltando aqui, para o what, 3 pontos. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, perceba que eu estou colocando símbolos, eu não estou escrevendo frases, eu não estou escrevendo sentenças. Olha, more pressure, less creativity. More pressure, less creativity. Então, não tem frase aqui, tem tópicos para me lembrar daquilo que fez sentido para mim no momento do input. Narrowly focused on tasks. Narrowly focused on tasks. O que quer dizer? Pessoas que são, assim, muito focadas, têm um foco, assim, estreito, né? Não olha para o lado, né? Que são narrowly focused on tasks. Então, esse foi um outro ponto que chamou a minha atenção no discurso ali da pessoa que foi entrevistada. Agree or disagree? Opinion. Basically, agree or disagree? I agree. Totally agree. Então, essa é a minha opinião, eu concordo. Aí a gente vem para why. Why? Eu vou dar 3 razões, 3 motivos, 3 tópicos que justifiquem a minha opinião. Então, perceba que no primeiro momento, quando eu falo em what, eu estou buscando a informação no input. No segundo momento, eu consulto a minha opinião. No terceiro momento, eu pratico a minha capacidade, a minha habilidade de organizar as minhas ideias e explicar o porquê de eu pensar dessa ou daquela forma. Então, eu coloquei aqui alguns pontos para guiar as minhas justificativas. More tasks, less productive. More creative ideas, free time. More of the same. Então, isso aqui, do jeito que eu coloquei, faz sentido para mim, tá? Pode ser que você organize seus tópicos de outras formas. Pode ser que você queira fazer desenhos. Tá tudo bem, tá? O que não pode acontecer aqui é produção de texto, certo? Porque se você produz texto, você está praticando primeiro writing. E dali vai sair alguma coisa de speaking, mas é um speaking preparado a partir de writing. Então, não é a habilidade de speaking pura, tá? A gente precisa ter esse senso crítico para não se enganar, para não achar que está falando e na verdade não está. Na verdade está lendo, na verdade está interpretando, certo? Então aqui eu tenho aqui o meu mind mapping pronto. Feito isso, agora nós vamos para a prática. O que você vai fazer? Celular na mão. Você vai se gravar. As primeiras práticas vão ser muito, muito desconfortáveis, eu já quero te avisar, tá? Você vai se sentir desconfortável, às vezes desorganizado, às vezes você vai achar que tá uma porcaria, às vezes você vai achar que aquilo não vai funcionar, mas acredite, isso no médio prazo traz melhorias muito grandes, certo? Então vamos supor que eu esteja aqui usando os meus tópicos para minha produção, para minha wow technique. Eu vou dizer algo do tipo, the video talks about the relationship between creativity and leisure time. The speaker says that working 24/7 is not the same as being effective. And she also says that usually when people have more pressure in their lives, in their work routine, these people are less creative. Narrowly focused people, or narrowly focused on people who are narrowly focused on tasks, tend to be less creative. Perceba que eu coloquei aqui três ideias muito simples do que eu entendi lá daquele vídeo de 1 minuto e meio quase. Né? Continuing. I totally agree with the speaker. I personally feel myself less productive when I have more tasks. When I have many tasks to deliver, I feel that I'm not really creative, I'm not really bringing new ideas, I'm not really having the best side of me as a professional. Most or the best part of my ideas, or the most creative ideas I've ever had, happened during my free time. I was totally like enjoying my free time, having time with my kids, having time with my family. And then I had a good idea. And then I had a solution to something I was facing at work. I usually feel that people are too busy, but they are too much involved with more of the same.
It's like we are doing too much, but we are not really bringing new solutions or bringing new ideas. Simples assim. Vocês vão pensar nas justificativas de vocês e apertou pause. Talvez eu tenha falado um pouco mais do que você falaria, talvez eu tenha falado um pouco menos do que você falaria. Eu não quis ir nem muito além e nem muito aquém, tá? Seria mais ou menos aí o que talvez uma pessoa de nível intermediário superior, estaria pronta para falar. Então, dentro do limite, dentro da jornada de cada um, tá bem? Vamos entender o que você consegue extrair desse tipo de esquema. Não deixe de se gravar, não deixe de se perceber, tá certo? Faça isso e aí você vai para a parte do feedback. Lembra? Input, técnica, feedback. Quando você se escuta, o que te incomoda? Ah, Andressa, tudo me incomoda. Aí talvez você esteja sendo muito crítico com você, né? Você precisa eleger aquilo que realmente está te atrapalhando, aquilo que realmente você quer melhorar. Porque existe diferença entre falar bem e perfeição. E você não quer chegar no nível da perfeição. Você quer ser um comunicador que entrega bem em inglês, que influencia, que impacta em inglês, mas isso não quer dizer ser perfeito em inglês, porque a gente não é perfeito nem em português, né? Então, escolha aí um tema, de repente pronúncia, de repente ritmo de fala, tá? Dentro da estratégia que você vai usar, você precisa aí ter os seus indicadores, tá? O que você está buscando? Melhorar a pronúncia, melhorar ritmo de fala, melhorar vocabulário utilizado, melhorar a estrutura do que você está falando, tá? Pensa aí no que faz sentido para você. Esse momento de feedback pode aparecer um monte de coisa, tá? E aí vai de cada um. É importante que esse feedback aconteça, nem que seja você se autoanalisando, se autoavaliando, certo? Seguindo, nós vamos ter aí, então, um checklist. O que é isso? O que eu preciso entender, então, para realmente começar a colocar essa prática para rodar? E lembrem-se, isso não vai acontecer de forma tranquila, suave, confortável na primeira vez. Demora um tempo até que você esteja aí confortável com esse movimento. Você precisa seguir os 3 passos em voz alta, tá? What, opinion, why. Use input alinhado à sua área de interesse. Nada adianta você ver a receita do bolo, né, no canal do YouTube e falar daquilo, se você não tiver envolvido aí em negócios, de repente, culinários, certo? Grave o seu discurso. Se você estiver fazendo o Wow Technique, estiver falando sozinho e não estiver se gravando, é tiro no pé. Você só vai ter uma impressão do que é o seu discurso. A noção mesmo real de como você está falando inglês vai vir a partir do momento que você começar a se gravar e se ouvir em inglês. Repita o processo e veja a evolução. Andresa, mas eu vou ficar repetindo isso como? Quando? Com que frequência? Eu recomendo, tá? Para a gente falar de resultado, eu recomendo que você siga esses passos 5 vezes por semana. 5 vezes por semana, tá bem? Porque falar, a gente fala todo dia. Você precisa trazer essa habilidade de falar inglês para o seu dia a dia também, certo? Então, 5 vezes por semana, dentro de um período de 3 meses. Se você seguir esse passo, da forma como eu te coloquei aqui, da forma como eu te expliquei, 5 vezes por semana, durante 3 meses, eu duvido que você não tenha resultados muito consistentes, certo? Bom, esse foi o tema da aula de hoje. Eu espero que você consiga aplicar a técnica, que você consiga colocar isso na sua rotina, que você use conteúdo de vida real, que você saia da sua bolha de conversação, que você comece a autoavaliar a sua habilidade de speaking. Essa habilidade que é tão crucial para você falar o inglês que a sua carreira exige. Eu vejo vocês na semana que vem na nossa próxima aula. See you next time. Bye-bye.